dia. Para começar, eu vou pedir para vocês, por favor, converse com duas pessoas, se apresenta para duas pessoas que você ainda não conhece o nome. Se apresenta, aperta a mão, dá um abraço. Vamos começar o dia. Muito bom. Continue fazendo isso ao longo do evento. A cada sessão que você for assistir, a cada café que você for tomar, para e conversa com duas pessoas que você não conhece ainda. Bom, eu vou me apresentar para vocês, para quem eu ainda não conheço pessoalmente. Eu sou o Paulo Caroli e quero conversar com você depois, durante o evento. Eu vou estar todo o evento participando das sessões e tomando bastante café. Vamos conversar. Hoje eu quero compartilhar com vocês, eu vou compartilhar um pouco, essa palestra tem bastante coisa da Inception, mas eu vou compartilhar muito da minha história. Tá? Então eu vou apresentar bem pouquinho da Inception, mas contando muito mais sobre a minha história e o meu contexto, que me trouxe até aqui hoje. Para começar, uma mensagem. Pense grande, comece pequeno, aprenda rápido. Tá? Essa, para mim, é a mensagem mais forte que tem no conceito por trás da Inception. É uma mensagem que eu trago para muita coisa na minha vida. Tem uma visão mais ampla, pensa grande, mas começa pequeno. Valida logo se aquilo que você está querendo fazer vai dar certo ou não, mas aprende rápido e segue na direção daquilo que você quer alcançar. A agenda dessa palestra. Primeiro eu vou começar compartilhando muito contexto, sobre mim, sobre a visão que eu tenho de agilidade. Depois a gente entra um pouco no conceito de Lean Startup e MVP, fala um pouquinho de Lean Inception e a gente acaba com um Q&A. Contexto. Tá, agora eu vou contar minha história. Eu sou carioca, tá? Nasci no Rio de Janeiro. Acho que eu vou começar minha história da universidade, tá? Para não revelar demais a minha idade e o meu passado. Fui entrar... vocês vão saber já a minha idade, não tem como. Fui fazer engenharia da computação na PUC do Rio em 1992. Entrei na faculdade, muito legal, engenharia da computação, gostava dessa área, né? Tinha feito joguinhos e Basic quando era adolescente. Em 94, chega a internet na PUC, tá? Eu fui trabalhar num laboratório de pesquisa que tinha, eu segui o Sérgio Carvalho, que era a pessoa de orientação a objeto no Brasil. E fui trabalhar com ele em 94, na mesma época que entra a internet na PUC, do Rio pelo menos, e o Sérgio me colocou para fazer pesquisa sobre orientação a objeto. Comecei a pesquisar eram uns papers que a gente baixava na internet, né? Nessa época a internet era usada para baixar paper, tinha muito pouca coisa, e comecei a estudar metodologias de análise e design orientado a objeto. Tá? Esse professor ele até tinha um projeto que a gente tentou fazer uma ferramenta que você fazia uns desenhos de algumas metodologias orientadas a objetos e isso ia gerar um código lá na frente. Eu lembro que eu estudei Bush, Rambaud, Jacobson, cada um tinha um livro, um paper, uma metodologia para desenhar caixinha, diagrama de sequência diferente, e a gente escolheu um apanhado dessas metodologias para decidir qual era a ferramenta que a gente usava para gerar código. Alguns anos depois, a Rational contratou 3 dessas pessoas e criou uma ferramenta que acabou sendo a Rational Rose e criou também um método, o Rational Unified Process, que acabou matando a ferramenta que a gente tinha criado na PUC do Rio. Tá? Mas então eu seguia muito interessado nesse assunto, aí fui fazer minha tese de mestrado sobre orientação a objeto para criar uma arquitetura e uma metodologia para desenvolver para a internet. Isso aí eu já estou de 97 a 99. Em 2000, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Durante o meu mestrado, eu ia bastante numa conferência que tinha nos Estados Unidos e acabei buscando um emprego lá, queria morar na Califórnia. Em 2000, fui morar na Califórnia. A minha tese de mestrado era uma arquitetura em camadas. Tá? E muita coisa de programação orientada a objeto. Uma pessoa que eu seguia muito
era o Kent Beck. O Kent Beck era de Smalltalk orientado a objeto, então eu seguia ele pela parte de Design Patterns para Smalltalk. Quando eu chego em 2000 nos Estados Unidos, eu acabei publicando um artigo da minha tese de mestrado na UPSLA, a maior conferência que tinha na época de orientação a objeto, e eu fui atrás das pessoas que eu seguia. Era o Christopher Alexander, o Martin Fowler, que tinha escrito o livro de UML, o Kent Beck. E quando eu encontro o Kent Beck, ele estava vendendo um livro que ele tinha acabado de publicar, um tal de Extreme Programming Explained. E eu fui encontrar ele bem quando ele estava fazendo ele estava assinando o livro, fazendo uma festa de lançamento do livro nos stands do evento. Eu comprei o livro dele, né? Achei que era um livro de programação de Smalltalk, levei o livro comigo para a startup que eu estava trabalhando, Extreme Programming. Não fazia nenhum sentido em relação à forma como a gente trabalhava naquela época. Eu mostrei para o meu gerente na época, ele riu, ele falou, eu lembro até hoje, Paulo, don't go extreme on us, né? Paulo, pega leve, foi isso que ele falou, muito legal isso aí, pega leve. Só que dali eu comecei a usar o que depois veio a ser métodos ágeis. Comecei com TDD, tentei fazer integração contínua, era impossível, que não tinha ferramenta. Por volta de 2003, 2004, eu comprei um livro que era do User Stories Applied, do Mike Cohn. Estava querendo usar métodos ágeis como desenvolvedor, tinha uma dificuldade na parte dos requisitos ágeis, as pessoas começaram a falar de história do usuário, gostei daquele assunto, comprei o livro e comecei a ser influenciado por isso. Mas eu trabalhava em startup, e geralmente era só eu tentando fazer a integração contínua, TDD, essas coisas. Acabo entrando na ThoughtWorks em 2006, por esse interesse em métodos ágeis, e as pessoas da ThoughtWorks publicavam muitos artigos e blogs falando que faziam métodos ágeis todos os dias. Entrei na ThoughtWorks em 2006, isso em São Francisco. Na ThoughtWorks, trabalhava nessa época o Jeff Patton. O Jeff Patton, ele acabou publicando o livro User Stories Mapping. Ele também gostava muito de User Stories, uma coisa que eu já gostava também. E ele gostava muito da fase inicial de um projeto. Tá? Isso lá da época do Ruby, que eu usava, que eu gostava, de 1999, tinha um nome, era Inception. A Rational, quando criou o ML, criou também o que eles chamaram de Rational Unified Process, que tentaram vender a ferramenta e a consultoria de como trabalhar, e no Rational Unified Process eles definiram 5 fases de desenvolvimento de software. A primeira era Inception, era uma fase longa que tinha todo o entendimento do o que a gente tem que fazer, toda a elaboração da arquitetura, dos requisitos e do planejamento da release do que vai ser construído. Quando eu estou nos Estados Unidos em 2006, o Jeff Patton também gostava do nome Inception e algumas pessoas estavam começando a usar métodos ágeis também gostavam desse nome. Mas a Inception mudou de estilo, ela passou a ser um pouco menos focada em tanta arquitetura, em tanto release planning, com foco em entender os requisitos, mas já num estilo das user stories. O Jeff Patton traz para as Inceptions, o Jeff Patton ele também era muito próximo do pessoal de Design Thinking. A ideia de User-Centric Design, da gente entender as personas, as jornadas dessas pessoas, e a partir delas entender as histórias dos usuários. Esse é o livro dele, User Story Mapping. Eu participei de algumas Inceptions com ele, peguei aquele estilo dele que eu achei maravilhoso, né, bota nas Inceptions esse entendimento de persona, das user journeys, além das coisas que a gente tem que entender de arquitetura e história do usuário e tudo isso. Tinha na ThoughtWorks também trabalhando o Jonathan Rasmussen. O Jonathan Rasmussen é um dos precursores de Extreme Programming. Eu vinha de Extreme Programming também, e era desenvolvedor nessa época também. Então eu tinha muita proximidade com o Jonathan Rasmussen. O Jonathan Rasmussen, ele criou na wiki interna da TW uma coisa que ele chamou de Agile Inception Deck. Era um PowerPoint enorme com várias atividades que ele usou em Inceptions que ele foi participar. Ele era de UK, muito mercado financeiro lá, ele ia fazer o início de um projeto, tinha muita gente de business, e ele queria trazer muita atividade para falar dessa arquitetura evolutiva que vem com métodos ágeis. Juntando o que eu aprendi do Jonathan Rasmussen com o Jeff Patton e o estilo das Inceptions na ThoughtWorks, eram muitas atividades que a gente fazia ao longo de um mês. Mas tudo bem, porque a Inception era longa mesmo, na época da Ruby. E eu comecei a ser o facilitador de Inception. Eu adorava o início de projeto ágil e estava sempre envolvido em todas as Inceptions dos meus projetos e comecei a me envolver em Inception de outros projetos.
Em 2008, eu vou morar na Índia. Quando eu vou morar na Índia, eu fico lá 2 anos, eu passo a ser o facilitador. Eu trabalhei no maior projeto que tinha na época da TW, eram 200 pessoas trabalhando em métodos ágeis em um projeto só. O Jazz Humble, na época, estava escrevendo o livro Continuous Delivery, baseado no aprendizado desse projeto, que era o maior, que precisava de muita ajuda na parte de DevOps e Continuous Delivery. Nesse projeto, eu passei a facilitar inception de vários times. E era um projeto da Índia para a Inglaterra. Então, eu ia para a Inglaterra, passava 3 semanas, adorava, né, comprava whisky, quem sabe que eu gosto de whisky, né, trazia whisky para a Índia, ia de novo, ficava indo entre a Inglaterra e a Índia. Virei o facilitador de inception, para você ter muita experiência com facilitação. Em 2010, eu venho para o Brasil, né, para Porto Alegre, e começo a trabalhar para os Estados Unidos novamente. Eu ia para os Estados Unidos, ficava 3 semanas, ia com um time novo, fazia uma inception, começava esse projeto, voltava para Porto Alegre, ficava ali mais algumas 3 semanas, começava um outro time, contratava mais gente, 5, 6 pessoas, íamos para São Francisco, passava de novo 3 semanas, começava um projeto, fazia uma inception, voltava para Porto Alegre. Assim estava sendo a minha vida. Até que em 2011, nasce o meu filho João. Quando nasce o João, aliás, desde que ele nasceu, eu nunca consegui ficar longe dele por mais de uma semana. E eu não sabia o que eu ia fazer, eu era o mais experiente da ThoughtWorks, era o facilitador de inception, especialmente desse projeto que eu tocava nos Estados Unidos. Comprei a minha passagem por uma semana e a de todo mundo por 3 semanas. Não sabia o que eu ia fazer. Comecei a pensar, falei, não, vou fazer uma semana lá e 2 remotas eu facilitando de Porto Alegre. Só que eu não gosto muito de facilitar coisa remota, é difícil, né? Vocês sabem disso. E eu tentando pensar como é que eu vou mudar. Eu falei, atividade release plan eu vou botar na última semana, a arquitetura eu vou pedir para o pessoal da TW, que é muito bom com desenvolvimento, tocar isso na segunda semana, que eu não preciso participar muito remoto. No avião de São Paulo para São Francisco, eu tenho um Kindle e eu tenho uma lista de livros que eu leio. Naquele voo, por coincidência, eu abro o livro do Eric Ries, Lean Startup. Eric Ries tinha lançado esse livro em 2011, muita gente falando nos user groups do Vale do Silício que esse livro está maravilhoso, estava na minha lista, comecei a ler no voo, não parei de ler, terminei o livro. Quando eu chego em São Francisco, o Eric Ries estava apresentando na Salesforce. Salesforce tem um evento ágil, acho que é uma vez por mês, e o Eric Ries estava apresentando, era domingo à noite. E uma pessoa da TW tinha um ingresso, não ia, o Eric Ries não era muito famoso, mandou um e-mail, alguém quer esse ingresso, não vou poder ir. Eu falei, opa, eu quero. Fui, ouvi o Eric Ries apresentando domingo à noite, segunda de manhã, no kickoff daquela Inception, eu mudei o discurso. Falei, pessoal, a gente está aqui no coração do Vale do Silício, São Francisco, vocês já sabem o conceito de MVP. Então, nessa Inception, a gente vai fazer em uma semana, porque o foco agora é no MVP, não é no produto todo. E assim começou a minha tentativa com encurtar as Inceptions para uma semana. Óbvio que a primeira não deu certo, a segunda também nem, a terceira não, mas ao longo do tempo, eu sempre tentando encurtar em uma semana, foi funcionando. E, de repente, por volta de 2013, ficou muito redondo, e é isso que acabou virando o livro Leanception. Só que eu tenho um agradecimento a fazer para vocês, que como eu blogava, compartilhava com muita gente dessa comunidade, eu tenho muito feedback dos brasileiros. Então, a Leanception ela evoluiu com o feedback de vocês, tá? Eu sei que eu escrevi o livro, mas eu considero a Leanception nossa, dessa comunidade, que toda a evolução dela veio de vocês. Muito obrigado. É um agradecimento mesmo. A gente vê muita coisa vindo de fora para o Brasil, e é muito legal ver uma coisa que a gente criou. Bom, contexto. Todo mundo falando que a gente está na 4ª Revolução Industrial. Agora eu vou passar para vocês a minha visão das revoluções. Primeiro, a primeira Revolução Industrial, por volta de 1800, tá? Eu coleciono tapete antigo. Na época eu morava nos Estados Unidos, início do eBay, eu comprava tapete antigo no eBay. Tapete antigo é dessa época, da primeira Revolução Industrial. Uma das primeiras máquinas que foi criada pelo ser humano, é a máquina tear, para fazer tecido. E os tapetes são feitos em tear, até pequeno, né, que uma família usava para fazer um tapete. Só que com o advento da máquina a vapor, as máquinas elas são grandes e tem que mover uma manivela para o fio passar, ser trançado. Com a máquina a vapor, o que acontecia? Você consegue botar lenha
E a força do vapor consegue mover uma manivela que um ser humano não consegue. E com isso você tem máquinas mais robustas. E você começa com o conceito da indústria. Só que essa máquina é cara. Então, em vez de você ter isso para uma família, cria-se o conceito de indústria, onde um grupo de famílias compra uma máquina cara dessas e todos moram próximos dessa máquina e eles trabalham junto, construindo tecido ou alguma coisa que eles precisem. Tá? Daí o conceito da primeira revolução industrial, vem o conceito da urbanização, onde as pessoas se movem para os centros urbanos que são próximos dessas fábricas, e começa toda uma revolução na sociedade. Mais ou menos 100 anos depois, com o advento da eletricidade, tá, as redes elétricas chegaram nesses centros urbanos. Agora, aquela máquina que era lenta, que alguém tinha que chegar de manhã, botar lenha, botar fogo, e a força do vapor mover, ela move muito rápida. A máquina ficou mais eficiente. Com a eficiência da máquina, agora cria-se o conceito do assembly line. A gente não precisa todo mundo trabalhar ao redor da máquina. Cria uma esteirinha e vão ter várias máquinas, cada uma trabalhando numa etapa diferente daquele produto que a gente está construindo. Daí vem a especialização do trabalho. Antes, éramos artesãos. Na primeira revolução, a gente ainda está trabalhando todo mundo muito próximo do teu trabalho, as etapas não estão muito bem definidas. Com a segunda revolução industrial, assembly line, categoria de trabalho, e com isso o conceito de dois tipos de trabalhadores. O gerente, o que está tentando buscar a eficiência operacional, e as pessoas botando a mão na massa no trabalho. Essa revolução foi muito grande. Daí vem as teorias de Ford, Deming, e muita coisa que influencia como a gente trabalha hoje, como a nossa sociedade é estruturada. Só que, note, isso aconteceu em 1900. Tá? Em 1914, tem a tese Scientific Management, que cria o conceito do gerente. Olha, já são mais de 100 anos. Por isso que é muito entranhado na nossa sociedade, como a gente trabalha, essas formas de trabalhar baseado em cargos e especialização do trabalho. Algumas décadas depois, isso já é mais próximo de quando eu nasci, de quando eu fui na faculdade, vêm os computadores, as máquinas programáveis. Tá? Eu fui na faculdade, na PUC-Rio, acho que foi a primeira no Brasil a ter o departamento de engenharia da computação e informática. Quando eu entrei, a primeira turma tinha sido formada. É muito recente isso. E a internet começou em 94, então agora você começa a ter os programas que a gente consegue decidir o que a máquina faz. Por volta de 90 e tantos, com a internet, a gente começa a ter pequenas empresas como Google, Facebook, vão surgindo, e os grandes impérios vão mudando a forma como a gente vive a nossa sociedade, com as redes sociais e tudo isso. E agora a gente está no que a gente chama da quarta revolução industrial. É a internet das coisas, é a inteligência artificial, são os drones, a energia está mais barata, é a curva exponencial da adoção da tecnologia. É esse momento que a gente está vivendo. Então, a questão é o seguinte, são novas teorias que a gente não consegue mais ir para frente com o embasamento da segunda revolução industrial. Na terceira, algumas coisas já não estavam encaixando, por isso que vem os métodos ágeis. Na quarta, encaixa menos ainda. Esse é o momento que a gente está vivendo. Bom, eu já fiz um agradecimento pelo livro Inception, tá aqui algumas comemorações que, logo depois que eu lancei ele no Brasil, ele foi primeiro de vendas, alguns meses seguidos na Amazon. Só que tem um que chamou muito a minha atenção. Ele estava ali pertinho do livro do Charles Darwin. Então, eu vou contar uma outra história para vocês. Uma história de evolução. Charles Darwin. O ano era 1831. O rei da Inglaterra queria explorar o novo mundo das Américas. Pediu para o comandante dele, era o comandante Fritz, um comandante da marinha lá inglesa, falou, monta uma expedição e vai explorar as Américas. O comandante Fritz buscou um pessoal para ir com ele nessa viagem. Dentre eles foi o Charles Darwin, com 22 anos de idade. A história é que Darwin era de uma família relativamente rica, lá na Inglaterra. O pai de Charles Darwin pagou a faculdade de medicina para ele, queria que o filho fosse médico. Ele não gostava de medicina, ele gostava de biologia. Ele largou a faculdade de medicina, brigou com o pai, estava mal na família. O tio dele era amigo do comandante Fritz, e falou, não, vai nessa viagem aí, faz os seus estudos de botânica,
o que quiser lá no navio, fica longe do teu pai por um tempo, e o comandante Fritz pediu para ele, você vai ser o escrivão da viagem, né, relatando tudo o que acontece. E dali vem todo o material que ele usa nos estudos que ele fez a vida inteira. Só que tem um experimento muito interessante que ele fez, que ficou muito famoso. Foi em 1934, quando ele chega nas Américas, dá a volta, e chega lá no Equador, nas Ilhas Galápagos. Galápagos, no Equador, é um arquipélago de ilha, na linha do Equador, e as ilhas, o clima ele é parecido. Tá? As ilhas são próximas o suficiente, mas elas são longe que um pássaro não consegue voar de uma ilha para outra. E ele percebeu que tinha alguns tipos de pássaro nas diferentes ilhas que eram muito parecidos, com diferenças bem pequenas. Numa ilha que o alimento abundante era uma castanha de noz dura, o bico dele era mais duro, bom para quebrar a castanha. Na outra ilha que o alimento abundante era uma fruta, um tipo de morango, o bico era mais fininho, bom para pegar o néctar do morango. Na outra ilha que tinha um inseto, na palmeira, o bico era fininho com uma curva, bom para pegar aquele inseto. E ele concluiu nos estudos dele que, ao longo dos anos, aquela espécie evoluiu de acordo com o alimento abundante da ilha. Mas ele fez um experimento. Ele pegou alguns pássaros de uma ilha e levou para outra ilha, de outra ilha para uma, para ver o que acontecia. E o que aconteceu é que a maioria desses pássaros morria de fome. Não porque não conseguia se alimentar, mas porque era mais lento que seus concorrentes, que estavam acostumados com aquele alimento abundante na ilha. Só que teve um desses que não morreu. Ele foi rápido em se adaptar e sobreviveu nessa ilha nova com o alimento que tinha. E a conclusão dele foi que esse pássaro provavelmente é o que vai estar vivo daqui a 1.000, 2.000 anos. Porque o clima na Terra vai mudar, o alimento abundante da ilha vai mudar, e quem não se adaptar vai desaparecer. E é isso que está acontecendo com as nossas empresas na quarta revolução industrial. O ambiente está mudando muito rápido. Quem não se adapta vai desaparecer. Essa é a dificuldade que a gente tem trabalhando nas nossas empresas, de conseguir ajudar as empresas a adaptar, a mudar muito rápido. Por isso que métodos ágeis ficou tão famoso que, com agilidade, você consegue adaptar muito rápido. Voltando e contando um pouco mais de história. Eu estava na faculdade em 92, não falava inglês, tá? Eu lia livro em inglês, porque os livros em inglês eram muito mais baratos que em português, não tinha muito livro traduzido na época, então o livro traduzido era muito caro. Só que a nossa área precisa de muito inglês. Eu decidi em 94 estudar inglês. Consegui, né, meu pai tinha me dado um computador, eu vendi para passar um mês nos Estados Unidos. Foi minha primeira viagem estudando inglês. Fui lá em 94, fiquei impressionado com a Kodak. Eu nunca tive máquina de tirar foto, e lá eu comprei uma máquina bem barata, porque todo lugar você achava filme. É a primeira vez que eu passo a ter foto, com 20 anos de idade, em 94. Revelei, né? Só que o que acontece? Eu volto para morar nos Estados Unidos em 2000, olha, poucos anos depois, e a Kodak tinha desaparecido, mas tinha Kodak em todo o mercado, todo lugar que você ia, tinha uma banca no mercado, que nem tem nos nossos de vender pilha, vender chocolate, tinha de vender filme da Kodak. 6 anos depois, nos Estados Unidos, a Kodak tinha desaparecido. Aí eu estou lá morando nos Estados Unidos, 2000, vendi tudo que eu tinha no Rio de Janeiro, $1.000, estava rico. Fui para os Estados Unidos, coração do Vale do Silício, o aluguel da kitnet lá, né, do tudo junto, $1.200. Eu falei, ferrou. Eu tinha uns amigos, não, vai no banco, pega dinheiro, compra carro, aqui é diferente. Eu falei, não, vou me endividar, não sei o que vai dar aqui. Comprei uma bicicleta. Só que a vida nos Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício, que não é São Francisco, mas ao sul, todo mundo tem carro. Aí eu ia, essa é uma foto que um amigo foi me visitar, eu ia lavar roupa, eu acumulava roupa e tinha que ir numa lavanderia. Eu enchia uma mala, ia de bicicleta na lavanderia. Eu ia pegar filme, né, eu queria assistir, eu ia no Blockbuster, não conhecia muita gente. Blockbuster, um gigante lá, né, toda cidade tinha vários Blockbusters. Eu ia na Blockbuster, sexta de noite, né, fazia uma social, comprava uma cerveja, pegava 3 filmes. Na segunda-feira eu tinha que devolver. O Blockbuster tinha um drive-thru, que nem tem nos McDonald's, que você entra na fila. Ele era fechado de manhã, eu estava indo para o trabalho, só que eu ia de bicicleta para o trabalho. Você tem que devolver na caixinha do drive-thru, só que todo mundo entra de carro e devolve. Eu entrava de bicicleta na fila dos carros,
ia devagarinho e devolvia. Me sentia mal, é esquisito isso. Tá? Todo mundo nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas terem carro. Aí um amigo me disse, não, tem um tal de Netflix ali em Los Gatos, uma startup pequenininha, está aqui o site, netflix.com, eles mandam um DVD para você, em 2000. Comecei a usar a Netflix, poucos anos depois, aquele Blockbuster que era enorme, fechou. Todos os Blockbusters que eu conhecia na cidade, em São Francisco e regiões, fecharam enquanto eu morava lá, em 2007, 2008. A mudança é muito rápida, e o Blockbuster era um gigante. Alguns exemplos. Netflix, que eu vi começando pequenininho nos Estados Unidos, um gigante. Eu vou comprar uma TV em Porto Alegre, há poucos anos atrás, no controle remoto, um botão enorme no meio, Netflix. Eu falei, nossa, não acredito, aquela startup pequenininha. Me mudei para Barcelona agora em julho, comprei uma TV, no controle, 6 botões, um deles é Netflix. Os outros 5 não são Netflix. Isso tem poucos anos de diferença. Olha como é rápido isso. Surge a EasyTax. Está dominando o mercado, mas aí vem a 99, vem a Uber. É constante, a gente tem que estar constantemente se adaptando, evoluindo. Ninguém é gigante para sempre. Esse é o momento que a gente está vivendo. Qual é a minha conclusão? A gente tem que mudar as práticas que a gente usa. Tá? Eu fiz isso, eu tenho várias práticas que eu usava que eu abandono, que eu paro até de falar desse assunto, até em métodos ágeis. Por exemplo, esse triângulo de ferro, bom, quem tem mais de 30 provavelmente estudou isso na faculdade, é muito comum. A gente usa isso em métodos ágeis. Não, espera aí, o meu backlog cabe tantas histórias, se você vai botar uma, eu tenho que tirar uma, a gente está fazendo esse controle. Ou aqui está o burn-up, não pode, se entrar uma história aqui, vai subir a linha de escopo, vai reduzir. É assim que a gente trabalhava, é assim que eu trabalhava até poucos anos atrás. Isso mudou, isso são técnicas do passado, esquece isso. A qualidade tem que ser boa, sempre. Só que a gente não vai controlar o escopo do projeto, agora mudou produto. Agora as grandes empresas de sucesso estão trabalhando dessa forma, build, measure, learn. Que nem o Eric Ries descreveu no livro dele. O foco agora não é no projeto controlar isso, não. O foco é, vamos fazer um produto, vamos testar, bota na mão de alguém, valida. Tem aprendizado com isso. Se valer a pena, mais aprendizado, decide o próximo passo. E assim você evolui o teu produto, a tua iniciativa. É completamente diferente. Não é mais projeto. Bom, vamos lá. Vamos mudar agora e entrar em mais detalhes sobre Lean Startup e MVP. Alguns exemplos lúdicos, para ser mais fácil. Eu usava muito esse exemplo. É o bolo e o cupcake. Nossa, como eu usei o exemplo do bolo. Na minha tese de mestrado, era uma arquitetura em camadas. E é assim que a gente trabalhava. Primeiro fazendo a camada de banco de dados, que era tudo relacional antigamente. Depois a camada dos objetos, os business objects, até veio o J2EE, tudo isso em volta disso. E a camada da interface orientada a eventos. Mesmo na internet, a gente pensava numa arquitetura orientada a evento. E é assim que a gente desenvolvia os produtos digitais na época. Eu chego nos Estados Unidos, o mundo mudou, métodos ágeis, história do usuário, e o meu discurso agora não, olha só, a gente não vai mais fazer toda uma camada para depois fazer outra, para fazer outra e te entregar. Agora a gente te entrega história do usuário, fatia a fatia. A gente vai conversar sobre o bolo, a gente vai fazer um inception para entender o bolo, mas a gente vai fatiar esse bolo, vai usar sprints ou alguma coisa no estilo, ou Kanban, e a gente vai te entregar fatia a fatia. Cada fatia é completa, da interface até a base de dados. Como eu usei esse discurso em várias palestras, artigos e conversas em clientes. Quando eu começo a fazer Lean Inception focado em MVP, dá um nó mental, porque o meu discurso não está encaixando. E hoje em dia, eu assumo que eu não estou mais fazendo bolo, a gente está fazendo cupcake. E não é um cupcake, você faz alguns. Você acha que entende o que o seu cliente precisa, teu cliente fala, eu acho que eu preciso de um bolo. Em vez de você planejar e construir um bolo, você faz cupcake. O cupcake é uma experiência completa, mas ele é muito mais simples. Mas ele tem a cerejinha do cupcake, que nem o bolo tem a cereja no final. Todo cupcake é lindo, maravilhoso, mas pequenininho. E o cupcake você não faz só um, você faz 3, 4, 5, bota na frente dele, vê qual que ele prefere. E é aquele que você vai evoluir.
Tem uma empresa de casamento de São Francisco, é muito legal que lá no Vale do Silício, muitas empresas usam o Build, Measure, Learn. Uma empresa de casamento de São Francisco vende bolo de casamento dessa forma. Tinha um website, na época, não vou te falar quem me contou, tá? Tinha um website, você preenche, né, o nome do casal, os sabores que gosta e marcava uma entrevista. Quando você ia na entrevista, tinha uma bandeja com alguns cupcakes com combinações e decorações naquele estilo que você tinha escolhido. Você provava e falava, opa, eu quero meu bolo assim. E aí a empresa construiu o bolo, já sabendo que ia acertar o sabor e a apresentação que você tinha escolhido. Que maravilha, né? Contando história, o tempo voa. Tá, então, o meu livro veio para complementar o livro do Eric Ries. O Eric Ries, no livro dele, ele fala muito bem para o business do Build, Measure, Learn. O Lean Inception, tá, mas como eu alinho um grupo de pessoas para decidir o que é o MVP? Vou dar uma acelerada, tá, pessoal? O exemplo do tesourão que eu sempre uso. Eu vou em grandes empresas e o negócio, alguém sempre tem, eu preciso de um carrinho de cortar grama. Não, quando você alinha um grupo de pessoas sobre o MVP, a conclusão geralmente é uma foice, é um tesourão. Por quê? Quando você tem um MVP, você consegue validar as hipóteses básicas do negócio. Se eu tiver um tesourão, alguém vai comprar, alguém vai usar isso? Tem realmente grama a ser cortada? Bota o tesourão disponível e vê se cortaram grama, verifica no lixo se tinha grama. Esse é o conceito de MVP, qual é o mínimo viável para validar as hipóteses do negócio. E daí, se validar, você evolui o seu produto de MVP em MVP de acordo com o feedback de uso. Ah, deu dor nas costas, e se tiver um cabo longo? Ah, mas é difícil andar no gramado. Se tiver uma roda, você vai validando cada hipótese, cada feedback do seu usuário, até talvez você chegar no seu carrinho de cortar grama. Alguns exemplos da nossa área. O iPhone, olha o gênio do Steve Jobs. Ele lançou o iPhone. Primeiro, Steve Jobs ele tem um estilo que ele falava, o usuário não sabe o que ele quer. Ele é mais lean startup. Tá? Ele cria o iPhone, a plataforma de app não estava pronta, ele lança mesmo sem ter a plataforma de app pronta, mas com a promessa de que estava pronta, dizendo que a arquitetura estava pronta, era mentira. Eu conheço alguém que trabalhava no time dele. A ligação era pior que seus concorrentes. Não tinha GPS no primeiro iPhone, mas a tecnologia já estava disponível e vários concorrentes já tinham. Tinha um bug do copy-paste, esse é icônico. Um desenvolvedor tinha um bug do copy-paste, que você não conseguia fazer copy-paste. O desenvolvedor resolveu e falou, me dá 3 semanas que isso vai estar em produção. Ele não esperou. E alguém tem dúvida que a estratégia do Steve Jobs estava ótima? O Steve Jobs trabalha com MVP. Ele estava testando o mercado, ele estava validando se as pessoas iam usar esse aparelho com o dedo para tirar foto, se os desenvolvedores iam querer desenvolver apps para o iPhone. Um outro que eu adoro também é o Mark. Não sei se vocês conhecem o Mark. Eu conheci ele, quer dizer, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu conheci pessoas que estavam próximas dele. O Mark, lá no MIT, teve uma ideia simples, construiu um site em um dia, muito simples, só que ele não foi validar com todo mundo. Ele copiou os e-mails dos amigos da turma de engenharia de computação, só do ano dele, e disponibilizou. As pessoas usaram, deram feedback. Conheceu o Eduardo, que estudava economia, trocou uma ideia com o Eduardo, aí testaram em toda a engenharia da computação, só copiando o e-mail e botando na base de dados. Depois, engenharia da computação e economia. E assim eles foram evoluindo. Depois abriram para todo mundo que tinha e-mail, @MIT. Depois MIT e Harvard. Depois só universidades nos Estados Unidos. Universidades dos Estados Unidos e Europa. Depois abriram nos Estados Unidos. E assim vai sendo até hoje. Quando o Facebook lança uma feature, ele vai validando antes de chegar na tua mão. Esse é o conceito de MVP. MVP não é só para o início. O ciclo Build, Measure, Learn é para qualquer nova funcionalidade que você coloca no seu produto. Um exemplo nosso, EasyTax, Startup Weekend no Rio de Janeiro, segundo lugar do Thales e o Vinícius. Segundo lugar, não ganharam, acho que ganharam menos que R$500. Não puderam largar seu emprego. O que o Vinícius faz? easytax.com.br. Chamamos um táxi para você. Qual o seu nome? Qual o seu endereço? Qual o seu telefone? Chamar agora. Aquele botão não tinha nem código, era código HTML que mandava aqueles campos para o e-mail dele. O que ele fez? R$100 no Bing para comprar propaganda no Bing somente para uma vizinhança do Rio de Janeiro.
Quando chegava um e-mail, ele ligava, tinham 3 cooperativas naquela vizinhança. Oi, aqui é o Rodrigo, preciso de um táxi nesse endereço. Me confirma em quanto tempo? Ele mandava uma mensagem de texto para o usuário. Com isso, ele validou um negócio bilionário. Esse é o MVP. Valida logo a sua ideia e segue evoluindo o seu produto. Então, tem alguma ideia, algum experimento, parece que a ideia é boa, junta um grupo de pessoas, faz uma Lean Inception, decide o MVP e vai logo para a rua, bota na mão do usuário, segue nesse caminho, pivota, muda o direcionamento de acordo com o feedback ou cancela, que não fez sentido. Keynote é bom, né? Que você tem que contar a história. Então eu fiquei na história, e agora é detalhe. Mas o Lean Inception já tem no livro, isso aí já são histórias, né, conhecimento antigo. O exemplo da ponte. Você tem que construir uma ponte. Eu vi uma ponte sendo construída no Rio de Janeiro, em Costa Azul para Rio das Ostras. Levou anos. Aí saiu uma nova ponte de concreto. Se a gente vai construir uma ponte hoje com produto digital, não tem mais essa que o arquiteto decide aqui que a gente vai construir a ponte, não. Você coloca algumas tábuas de madeira em alguns locais, as pessoas de UX nos ajudam com isso. Ela falou, eu acho que as pessoas querem atravessar aqui, aqui, aqui. Coloque e mede quantas pegadas tem. Aqui tiver umas pegadas, fala, é aqui que tem mais gente usando. Aí você evolui a sua ponte. Fica um pouquinho maior, agora já passa uma moto, uma bicicleta, e depois evolui de novo, de MVP em MVP. Agora já passa carro, até aqui passa um caminhão e a ponte cai. A ponte não caía antigamente. Hoje, trabalhando com MVP, as pontes caem. Então, esse é o V de viável, é o mínimo viável. A ponte não pode cair. Então, o MVP precisa ter alguém olhando o aspecto de negócio, de UX e de tecnologia para que a ponte não caia. Mas é difícil alinhar isso. Tá? Por isso que alguém tem que estar olhando essas 3 perspectivas e buscar a interseção. Alguém. Não é fácil essa interseção, porque o MVP tem que ter o fator uau, é que nem o cupcake, é que nem o iPhone. Ele é incompleto, mas é maravilhoso a experiência. Só que você não vai desenvolver de baixo para cima, tem que ser uma fatia fina com todos esses aspectos. Ou olhando a parte de tecnologia, a arquitetura final, você tem que imaginar como ela vai ser. Só que você não vai construir alguns componentes e dizer que é MVP, não. O MVP, todos os componentes internos estão incompletos, mas é a fatia completa para o usuário. Ou do ponto de vista de negócio, alguém tem que olhar o negócio, pensar que isso aqui vai ser lucrativo, vai gerar receita recorrente, né? Tem um funil de vendas, mas você não vai construir alguma coisa, olha quantos baixaram o meu app, isso não é um sucesso. O teu MVP tem que demonstrar que pode não estar gerando receita, mas demonstra resultado que no futuro vai gerar receita para o seu business. É difícil decidir o que é esse MVP. Tá? Daí que vem a Lean Inception, você junta. Eu vou acelerar para a gente ter tempo de pergunta, tá? Você vai juntar, cada um puxa para um lado, tá? Negócio, X, tecnologia, então você precisa juntar um grupo de pessoas, tá? Esse é o intuito da Lean Inception, aqui começou a ficar meio lento, tá? Junta pessoas de diferentes perspectivas, negócio, X, tecnologia, e as pessoas daquele assunto final, aqui um exemplo, sei lá, um app para hospital, junta pessoas do hospital também, por uma semana, fazendo o workshop Lean Inception. Tá? O que é esse workshop Lean Inception? A agenda é de uma semana, eu rodei, agora são quase 500 Lean Inceptions, não cabe menos 3 dias, não faz em 2 semanas, porque senão não é Lean. É uma semana, começa com kickoff, depois algumas atividades olhando mais a perspectiva do negócio, algumas atividades mais a perspectiva de X, algumas de tecnologia, algumas que olham as 3 coisas, e no final sai com um artefato que é o Canvas MVP, e faz um showcase onde você apresenta o resultado da semana e o alinhamento do grupo sobre o que é o MVP, a estratégia de evolução daquele produto. Tá? Vou passar bem rápido as atividades. Isso é fácil porque está no livro, está no blog, muita gente já usa no Brasil. Tá? A visão do produto, depois faz um não é, faz não faz, uma atividade para compartilhar o conhecimento sobre as personas. Depois faz um brainstorm de features, olhando necessidades do negócio, necessidades das pessoas, que funcionalidades, features devemos criar. Depois uma revisão técnica de X de negócio para cada uma dessas features, comparando elas relativamente. Achei que ela ia me bater aqui. Pensa nas jornadas do usuário. Depois, olhando as jornadas do usuário, olha para as features, as suas ideias de produto, e pensa como você vai melhorar a vida do usuário com alguma feature do teu produto. Tendo feito isso,
usa o sequenciador, opa, acelerei demais, bota em ordem o que você acredita que deve ser trabalhado nesse teu produto, daí o sequenciador, e depois o Canvas MVP, onde você detalha a estratégia do teu MVP. Tá. Daí eu pergunto para vocês, qual o artefato mais importante da Lean Inception? Eu já vou responder. Não tem artefatos, gente, são as pessoas. Lean Inception é lindo, maravilhoso, você sai com um plano, mas o mais importante do plano não é o plano, são as pessoas que vão fazer daquele plano um sucesso. Especialmente com o MVP, o plano não é certeiro. A gente cria um MVP e pivota várias vezes, então o mais importante é o relacionamento, o comprometimento, a liga que a gente faz entre as pessoas, para elas trabalharem junto e buscarem o sucesso, que o plano você vai pivotar várias vezes. Tá? Mas, como artefato, tem um artefato muito útil para apresentar qual é a estratégia daquele primeiro passo. É o Canvas MVP. Nesse Canvas, qual é a proposta do MVP? Para quem é um mercado bem segmentado, as jornadas, quais as funcionalidades, qual o resultado esperado, quais métricas você está tirando para medir se está chegando lá e qual o custo do cronograma. Olha que coisa interessante que tem nesse Canvas. Ele junta dois aspectos muito fortes. De um lado, são usuários, as jornadas e as ações que você está mudando na jornada dele. É um ciclo do design thinking, do user-centric design. O teu entendimento dos usuários, o que eu vou fazer para melhorar a vida dele. Do outro, que é mais Steve Jobs, que diz o usuário não sabe o que é build, measure, learn. O que eu estou construindo, o que eu estou medindo, para gerar o aprendizado, para eu validar se eu vou evoluir o iPhone nessa direção. Esse Canvas une essas duas perspectivas. Desculpa, que foi muito rápido. O Lean Startup, baseado em experimentação, o usuário não sabe o que é, bota na mão dele, vamos aprender com ele. Do User-Centric Design, vamos entender a necessidade dos usuários para propor alguma coisa para ele. O Canvas MVP une essas duas coisas. A Lean Inception une essas duas coisas. Vamos falar do conhecimento que a gente tem dos usuários, mas a gente tem o intuito de trabalhar com o MVP para gerar aprendizado. Por isso que a gente entra nesse ciclo de aprender e evoluir o seu produto baseado em Lean Startup e User-Centric Design. Tá? E aqui, voltando para a fase que eu comecei, você pensa grande, começa pequeno e segue aprendendo muito rápido. Eu acelerei para a gente poder ter um tempinho de pergunta. O mundo está mudando muito rápido, as nossas empresas precisam da nossa ajuda, porque está tudo mudando muito rápido, a gente precisa muito desse aprendizado, a gente vai ter que pensar grande, sim, mas a gente tem que começar pequeno e aprender muito rápido. Estão prontos para a quarta revolução? Muito obrigado. Eu acelerei para a gente ter um tempinho para duas perguntas. Alguém quer perguntar, gente? Levanta a mão. Tem uma aqui no fundo, eu vou lá. Carole, meu nome é Laim, parabéns pelo trabalho, sou realmente apaixonado com esse trabalho seu, ajuda demais da conta. Eu tenho uma dúvida, pode ser falha de entendimento de minha parte, mas na facilitação da Lean Inception, quando você chega nas personas, em alguns momentos com clientes, eles tiveram uma dificuldade de falar do usuário da empresa deles, e também de desenhar, de colocar uma foto ou de colocar o nome verdadeiro. Então, em alguns casos, colocou-se um apelido, alguma coisa assim, e eu senti essa questão dessa dificuldade, do tipo assim, estou falando de uma pessoa, pode ser que ela não goste e tal. Essa pessoa devia estar na sala, e aí talvez se evitaria isso, ou acontece algumas vezes? Excelente pergunta, né? A gente vai falar de uma pessoa, a pessoa deve estar na sala ou não. Primeiro, a gente tem que ser muito respeitoso. Tá? Eu prefiro não colocar foto, e se a gente for falar de pessoas, sempre do lado positivo. Se o produto é específico para uma pessoa, que ela esteja na sala. Mas se o produto ele é mais abrangente, eu prefiro não ter uma pessoa na sala, porque ela vai influenciar o direcionamento. Eu prefiro fazer um trabalho prévio de UX Research, onde alguém de UX ou Design, né, Experience, entrevista os possíveis usuários e essa pessoa traz para a Lean Inception o conhecimento que a gente tem dos diversos usuários. Eu te dou um exemplo rápido. Eu estava numa Lean Inception, era um banco, tá, alguma coisa que ele ia fazer para as agências, e trouxeram um gerente de uma agência. E o problema que a gente teve, ele influenciou muito o direcionamento
E o entendimento de todo mundo, né? Porque pô, ele é gerente de agência, ele sabe muito. Depois que a gente fez o MVP e lançou, a gente descobriu que aquela uma agência trabalhava diferente de todas as outras. Então, arrependimento, né? Eu até falei, não, traz, pô, que bom que a gente tem alguém, traz ele para a sala. Não, era melhor ter tido um trabalho prévio, alguém entrevistado os vários gerentes de agência e trazer essa informação para a Inception. Valeu. Mais uma? Tem uma aqui no fundo. Ó. Aqui. Acelerando. Tô aqui, tô aqui no fundo. Ó. Opa. Paulo aqui. Manda aí. Bom dia. Meu nome é Plínio, sou da Localiza e parabéns pelo trabalho, acompanho seu trabalho e acho nota 10. Em relação a roadmap de produto, atualmente, dentro da minha cabeça, eu comungo de tudo o que foi colocado. E sou muito a favor dos ciclos curtos e dos feedbacks constantes para o processo adaptativo se dar. Mas é muito comum, principalmente para as pessoas que têm uma mentalidade mais projeto, esperar-se, por exemplo, uma visão mais ou menos de longo prazo com relação ao produto. Se a gente fosse ver o documento lá do RUP de visão, por exemplo, seria algo mais ou menos naquela linha, porém menos técnico, por exemplo. E tem algumas pessoas que defendem que eu não posso ver nada, eu não devo ver além de um trimestre, porque o nível de incerteza é tão alto que a gente pode estar incorrendo em desperdício garantido. Por outro lado, em alguns contextos, a gente sabe que dá para você ter uma noção e você vai pivotando, entretanto, com passos menos largos, até que você alcance essa visão, algo próximo disso. Mas eu ainda estou meditando muito sobre o quão é interessante ter uma visão, por exemplo, de um ano e trabalhar com ciclos muito curtos e ir adaptando através de feedback, ou ignorar isso de fato e viver a incerteza e se preparar muito para ela. Eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido. Pergunta. E isso vai depender do contexto da tua empresa e das pessoas. Primeiro, respeite as pessoas. Tá? Esse é o primeiro. Você não pode tratar uma empresa grande que nem uma startup. Tá? Então, se alguém quer verificar um roadmap longo, putz, é difícil, né? De alguma forma, você tem que dar um roadmap longo, mesmo sabendo que você vai pivotar, e é um desperdício pensar no roadmap longo hoje, mas alguém quer ver esse roadmap longo. Qual é a sacada da Lean Inception? O pense grande, você fala da visão do produto, você até faz um roadmap que às vezes é longo no sequenciador, mas a nível de funcionalidades, alto nível sem estar detalhado, e você só detalha o primeiro MVP. Tá? Essa é uma grande diferença entre o Jeff Patton e eu. O Jeff Patton, no User Story Mapping, ele pensava no roadmap longo e descrevia tudo em história do usuário. Então, você tinha um release plan muito longo a nível detalhado de história do usuário. Na Lean Inception, a gente pensa na visão do produto como um todo, você até tem um sequenciador. Eu não gosto de sequenciadores muito longos, mas nesse teu contexto que você falou, provavelmente o sequenciador vai ser longo a nível de funcionalidades, mas responde ao anseio dessa pessoa que quer ver um roadmap longo. Mas, ao mesmo tempo que você tem um sequenciador longo, todo o foco vai no MVP, que é curto. E o MVP está bem detalhado. Então, você acaba respondendo um anseio de quem quer um roadmap longo, sem perder muito tempo, sem entrar em detalhes, porque está a nível de feature, sem nenhum detalhe, mas com um canvas MVP muito detalhado para aquele primeiro passo. E, aliás, né, aproveitando que o Fábio Aguiar está aqui, quando tiver necessidade de descrever uma funcionalidade no futuro, aí você faz um PBB, um Product Backlog Building, que pega essa tua feature lá do futuro e quebra em história do usuário. Por isso que tem um encaixe com o PBB, é exatamente isso. Quando você precisar baixar o nível de feature para a história do usuário, aí você roda um PBB que resolve as suas histórias do usuário. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ter o evento todo. Quem tiver mais perguntas, quiser bater um papo, vamos conversar. E, mais uma vez, a Lean Inception, ela é nossa, tá? Ela não é minha, é dessa comunidade. Muito obrigado.